vamos lá. Nesse vídeo aula, nós vamos falar sobre um assunto que eu amo. Vamos falar sobre valores. Desde quando eu comecei a me especializar bem nessa questão de valores, eu fui descobrindo coisas fantásticas. Porque valores são estados emocionais que governam as nossas decisões. São palavras que governam as nossas decisões. E valores são simplesmente sentimentos que nós... Peraí. Valores são sentimentos que damos real importância. São sentimentos que buscamos vivenciar. Tudo que você faz na sua vida, tudo, é para respeitar algum valor que você tem, mesmo que você não tenha consciência disso. Tudo que você faz, todas as decisões, são para alimentar algum valor seu. Toda decisão que você toma é para alimentar algum valor seu. Porém, nós sabemos que na hora da decisão é que o nosso destino é traçado. Por isso é muito sério você se alertar, ficar antenado para esse assunto de valores. Quando você entende sobre valores, você consegue se situar melhor nessa terra. Você começa a se situar melhor nessa terra. Esse conceito, ele pode mudar não só a sua vida, mas ele pode mudar a vida da sua empresa, sua família e uma nação. Se nós colocarmos aí, pensa comigo, países que vivem, onde as pessoas vivem por valores fortes. Pensa comigo, a França. Quais são os valores que proporcionaram uma mudança radical na França? Liberdade, igualdade, fraternidade. Quais são os valores do povo americano? Hoje, quantas pessoas aqui no Brasil, quantos brasileiros vão para fora e aí ficam, aqui é maravilhoso porque a filha da pessoa que faz faxina, que faz limpeza, ela estuda também com aquele empresário na mesma escola, mais bem sucedido. O rico e o pobre, as pessoas estudam na mesma escola. Porque quais são os valores da América? Qualidade de vida, crescimento, igualdade, prosperidade. Agora pensa comigo, quais são os valores do povo brasileiro? Quais são os valores do povo brasileiro? De uma forma ou de outra, todos nós, de uma forma cultural, né? Os valores do país, eles entram para dentro da residência das nossas casas e nós precisamos trabalhar isso para que nossos filhos, tenham valores alinhados. Independente de qual recurso você possui hoje e de qual recurso esse país possui, se o povo que vive nesse país, ele não possui valores fortes, esse país nunca chegará a uma posição de destaque. Isso é fato. Isso é fato. Então, esse conceito também vale para as empresas. Nós costumamos entrar hoje nas grandes empresas, escritórios bonitos, com aquelas placas lindas, logo na recepção, com a descrição dos valores daquela empresa. Mas é uma pena que muitas dessas empresas, elas, para obterem o certificado ISO 9001, fazem dessa forma e estabelecem ali os valores, colocam as placas, mas muitas empresas você entra, os próprios funcionários não sabem nada sobre valores e muito menos não conhecem realmente os valores daquela empresa. Parece que é assim, é letra que está ali. Não agem de acordo com seus valores. E o valor, falando de valores, eu estou querendo falar de coisas abstratas,
não é aquilo que você pode pegar com a sua mão na realidade. Por isso que são sentimentos, por isso que são palavras que governam as suas decisões. E eu vou te passar aqui somente alguns exemplos de valores. E você pode, junto com esse vídeo aula, você vai imprimir um material. Eu tenho um PDF aqui com mais de 150 valores para você observar. E também você vai ter ferramentas junto com essa aula para você aplicar uma ferramenta de coaching para fazer para o seu próprio autoconhecimento, mas também para você aplicar em outra pessoa. Você vai ter a ferramenta de valores aqui, uma ferramenta sugestiva para você trabalhar, e eu vou te explicar como você vai fazer nos próximos vídeos. Mas só para exemplo, você tem liberdade, respeito, segurança, reconhecimento, criatividade, desafio, aceitação social, força interior, amor, evolução e crescimento, ética, caráter, estabilidade. São vários, são muitos valores, mas é para você ter uma noção de alguns dessa lista maravilhosa de valores humanos: honestidade, fraternidade, entre outros. Por que você está parado aqui na frente desse videoaula, assistindo a essa videoaula? Por que você está dedicando tempo para receber essas informações através desse curso que você está fazendo, através dessa formação em coach que você está fazendo? Qual aprendizado você está recebendo? O que vai te proporcionar de aprendizado esse curso? Essas perguntas geram respostas que te levam a vivenciar algum valor que você tem. Se você dedica hoje tempo para assistir conteúdos que vão te elevar a um próximo nível, isso significa que tem valores aí em você ligados a esse comportamento que você está tendo agora. Todas as coisas que você faz na vida são em decorrência de seus valores. Pense nisso. Até mesmo aquelas coisas que você não gosta, até as coisas que você detesta, também você faz para alimentar algum valor. Se você tomou alguma decisão no passado, você tomou essa decisão para respeitar algum valor que você tem. E eu vou te dar exemplos disso, vai ficar mais claro para você. Continua me acompanhando. Se você está tomando decisões hoje, você está tomando decisões para alimentar valores que você tem. Tudo que você faz, tudo, é para respeitar algo importante, aquilo que é mais importante para você, que se resume em uma palavra: valores. Continuando nesse assunto encantador e importante que é valores. Na Grécia Antiga, olha que interessante, na Grécia Antiga, uma pessoa era considerada educada quando possuía e vivia por valores fortes. Que interessante, não era porque ela tinha informação ou instrução, mas sim porque ela vivia de acordo com os seus valores. E esse assunto vem por séculos percorrendo aí a nossa existência. No início da civilização ocidental, 3 filósofos se destacaram, que nós conhecemos bastante sobre isso, sobre a história, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles. E eu não vou entrar nessa parte de filosofia, que esse assunto é vasto, mas Aristóteles, ele se preocupava em trazer ideias que proporcionassem formas das pessoas se tornarem mais felizes. E interessante é que ele descobriu que somente as pessoas boas poderiam ser felizes. Então, de acordo com o entendimento de Aristóteles, e ele começou a disseminar isso, somente uma pessoa boa pode ser feliz. E somente os virtuosos podem ser bons. Então, ele ligou
a virtude, a bondade. Então, o que ele entendeu? Somente uma pessoa que tem virtudes, ela pode ser boa. E ele estava chamando de virtudes, ligando a valores. Então, ele descobriu que uma pessoa só pode ter virtudes quando conhece seus valores e vive por eles. Isso é muito interessante. E eu quero te fazer uma pergunta agora, para que você comece a analisar aí esse conceito de uma outra forma. Por exemplo, se você pudesse acabar com a fome do mundo inteiro, matando apenas uma única pessoa, e uma pessoa que você nem conhece, responde aí, você mataria? Refazendo a pergunta, se você pudesse acabar com a fome do mundo inteiro, matando apenas uma única pessoa, você mataria? Sim ou não? Outra pergunta, reflete comigo. Se você respondeu sim, outra pergunta, por que é importante para você acabar com a fome do mundo matando apenas uma pessoa? Reflita um minuto. As respostas que surgem aí na sua mente, decorrente dessa pergunta, evidenciam valores que você tem. Seja sim ou seja não. Analisa outra pergunta comigo. Qual é a sua opinião sobre o aborto? Você acha certo o aborto ou você acha errado? Qual a sua opinião? A sua resposta está totalmente ligada com os seus valores. Outra pergunta, se você batesse seu carro em uma Ferrari de madrugada e essa Ferrari tivesse parada e nesse local não tivesse nenhuma câmera e não tivesse ninguém passando e você tivesse certeza que ninguém viu. Então, imagina a cena, uma Ferrari parada, uma Ferrari nova, parada, no meio da rua, num cantinho lá na calçada, você vem com o seu carro, se distraiu, arregaçou lá a Ferrari e bateu. Não tem câmera. Você deixaria um bilhete nessa Ferrari com o seu nome e seu telefone, dizendo que foi você que bateu e você se responsabiliza pelos danos provocados nessa Ferrari? E se você não tivesse seguro? Não tem seguro. Você deixaria o bilhete nessa Ferrari? Bateu o bilhete. Gravo de novo? Aí eu falo, se você não tivesse seguro? E se você não tivesse seguro? Seu carro não tem seguro e você bateu na Ferrari. Você deixaria o bilhete lá na Ferrari? Sim ou não? Deixar bilhete ou não deixar bilhete está 100% ligado aos seus valores. Simplesmente porque você tem valores que te levam a deixar o bilhete ou você tem valores que não te permitem deixar o bilhete. Simples assim. Todos os conflitos existentes entre pessoas e entre países são decorrentes de valores diferentes. Todo conflito acontece por uma violação de algum valor. Quando você começa a ter clareza, começa a compreender melhor o outro, entender esse princípio salva até casamentos. Porque se você tem seus valores, o seu esposo tem valores diferentes dos seus, vocês podem entrar em conflitos de valores, por diferença de valores, sem saber por quê. Por isso é importante ter a clareza. Porque eu não sei se o seu marido tem valor liberdade, se você tem o valor segurança ou vice-versa. Se você consegue suprir o valor que ele tem e se ele está conseguindo suprir os seus valores ou respeitar o valor do outro. Porque se não estiver havendo isso, se você não tiver essa consciência, vocês entram em conflitos internos e não conseguem resolver.
até num determinado momento que as brigas começam a ficar tão corriqueiras que o amor começa a esfriar. E aí um entende, o outro entende que esse casamento não é para dar certo, porque vocês são diferentes demais. Porém, a questão é, ter a clareza do valor do outro e entender como que na balança um precisa entender e trabalhar junto, os dois em prol, contra o problema, e não fazer com que o problema invada o casamento. Um outro viés aqui, falando também de valores. Cada ser humano tem o seu preço. Sim, cada um tem o seu preço. E eu quero te fazer aqui uma pergunta, pode parecer estranha, mas é importante para a sua avaliação nessa aula. Se eu colocasse aqui na sua frente 5 baratas de laboratório, 5 baratas, você comeria essas 5 baratas que são limpinhas, são baratas cultivadas em laboratório, você comeria por R$100? R$100, sim ou não? Se eu aumentar essa oferta para R$1.000, você comeria 5 baratas de laboratório limpinhas por R$1.000? E se eu aumentar essa oferta para R$10.000, você comeria essa barata de laboratório por R$10.000? Sim ou não? Se eu aumentar a oferta para R$100.000, 5 baratinhas de laboratório por R$100.000, você comeria? Eu não sei a sua resposta, mas se você disse não, se eu aumentar essa oferta para R$1 milhão, você comeria 5 baratas de laboratório por R$1 milhão? E se melhorar essa oferta por R$10 milhões? Melhora? Você comeria? E eu vou fazer a última oferta, o último lance, ok? R$100 milhões por 5 baratinhas de laboratório. Você comeria? Não sei qual foi a sua resposta. Mas aqui vai uma pergunta para a sua reflexão. Por que seria importante para você tomar essa decisão? A questão não está nem na barata, nem nas baratinhas de laboratório. Por que seria importante para você ganhar R$1 milhão? Ou R$100 milhões? Ou R$100.000? Eu não sei exatamente a sua resposta. Mas as respostas a essas perguntas têm a ver com a identificação dos seus valores. Porque para alguém, de repente, para ele vai pensar, R$1 milhão? Se eu comer 5 baratas de laboratório com R$1 milhão, eu posso realizar o sonho de alguém, ou com R$100 milhões, eu posso acabar com a fome de algumas pessoas, eu posso tirar algumas pessoas da rua, eu posso fazer obras sociais, com R$10 milhões eu posso ajudar mais pessoas. E as baratinhas perdem totalmente o significado, porque as respostas para comer ou não comer depende do valor, depende do que você vai responder para essa pergunta, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Entende? Deu para entender o raciocínio? Agora eu quero conversar com você sobre valores meios e sobre hierarquia de valores. Mas para isso, vamos continuar no próximo videoaula. Te espero no próximo.